Querida igreja, paz do Senhor Jesus, que a bondade e a misericórdia do nosso Deus permaneça sempre sobre nossas vidas. Sejam bem-vindos ao nosso canal e também ao estudo da Palavra de Deus. Hoje estaremos estudando a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Porém, em nosso canal temos conteúdo de comentários bíblicos desde o livro de Gênesis, que está à sua disposição. Sem perca de tempo, vamos ao nosso estudo de hoje. Pelo registro da Bíblia Sagrada, sabemos que o contato de Paulo com Tessalônica foi na sua segunda viagem missionária. Paulo estava pregando acerca da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns judeus creram na pregação de Paulo, uma multidão de gregos também creu e muitas distintas mulheres também creram na pregação de Paulo. Porém, alguns compatriotas de Paulo, os judeus, levantaram uma perseguição contra Paulo e Silas. Lucas, ao escrever este relato, ele classifica estes perseguidores como desobedientes, invejosos e perversos. Eles acusavam Paulo e Silas de infringirem a lei do Império Romano, quando anunciavam que havia outro rei, e não César, mas o nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa desta perseguição, Paulo precisou ir embora de Tessalônica, onde ele pregou apenas por 3 sábados. E os irmãos que haviam se convertido ajudaram Paulo a ir embora. Paulo ficou preocupado com aquela igreja, uma vez que ele passou muito pouco tempo naquele lugar ensinando a palavra. Como que aquela igreja iria sobreviver sem ensino da palavra ou com tão pouco ensino da palavra? Foi então que a preocupação de Paulo fez com que Timóteo fosse enviado até Tessalônica para acompanhar aquela igreja e verificar a sua situação. Quando Timóteo retorna para Paulo, lhe traz boas notícias. Embora fosse uma igreja de novos convertidos, eles estavam fortes, edificados e estavam bem, o que traz conforto e satisfação ao coração de Paulo. Então Paulo escreve a sua primeira carta aos Tessalonicenses, aproximadamente 6 meses depois que ele foi embora. Introdução à primeira carta aos Tessalonicenses. O autor é o apóstolo Paulo, e o próprio Paulo cita Silas e Timóteo, que também participaram da fundação daquela igreja. O destino da carta é a igreja dos Tessalonicenses. O tema da carta é a volta de Cristo. A data da carta é cerca de 51 depois de Cristo, o que leva alguns estudiosos a sugerir que esta seria a primeira carta de Paulo. Porém, também recebe este mesmo título de primeira carta de Paulo a carta aos Gálatas. Então nós temos aí 2 cartas que dividem essa mesma posição. Ao lado nós temos a estatística da Bíblia Dake. A primeira carta aos Tessalonicenses é o 52º livro da Bíblia, possui 5 capítulos, 89 versículos, 3 perguntas, 69 versículos de história e 20 profecias. No mapa da segunda viagem missionária de Paulo, nós temos a localização da cidade de Tessalônica, que fica na parte superior do nosso mapa. Tessalônica era a cidade principal da Macedônia. Era uma cidade-porto com aproximadamente 200.000 habitantes. Ficava a 160 quilômetros de Filipos, a cidade que foi a porta de entrada para Paulo na Macedônia. O texto da primeira carta aos Tessalonicenses pode ser didaticamente dividido em 2 partes, e é assim que nós estaremos estudando este maravilhoso livro.
O apóstolo Paulo inicia o texto da sua carta trazendo uma saudação na graça e na paz do nosso Senhor Jesus para a igreja de Tessalônica. Ele também faz um agradecimento a Deus pela existência daquela igreja e cita sempre fazer orações pelos santos daquele lugar. Embora o apóstolo Paulo esteja escrevendo uma carta para uma igreja nova convertida, pois não fazia nem mesmo um ano que aquela igreja estava fundada, o apóstolo Paulo cita virtudes daquela igreja que foram relatadas por Timóteo, virtudes estas que são merecedoras de evidência e toda a igreja deveria possuir. As virtudes da igreja de Tessalônica. Na primeira coluna nós temos aí as virtudes, todas estão baseadas no capítulo 1 e versículo 3. A primeira virtude é a fé, que foi revelada na prática. Olha só o texto. Eles demonstraram fé quando se converteram da idolatria a Deus. A segunda virtude é o amor, que foi demonstrado a todos os santos da Macedônia. E a terceira virtude é a esperança, pois eles estavam esperando do céu o Filho de Deus que retornaria. A fé, o amor e a esperança são virtudes que todas as igrejas deviam possuir. As virtudes citadas pelo apóstolo Paulo é surpreendente quando pensamos em uma igreja composta por novos convertidos. Porém, o apóstolo Paulo diz que a fundação daquela igreja não foi feita apenas em palavras, mas também em poder do Espírito Santo. Olha o que diz o capítulo 1 e o verso 5. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder no Espírito Santo. O apóstolo Paulo compara a igreja de Tessalônica com o seio apostólico e também com o próprio Cristo, dizendo que aquela igreja recebeu a palavra em meio a muita tribulação e gozo do Espírito Santo. Está no versículo 6. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. A igreja de Tessalônica, surpreendentemente convertida rapidamente e mudando de comportamento rapidamente, tornou-se referência para várias igrejas daquela região. A Bíblia Sagrada diz que as virtudes da igreja de Tessalônica lhe tornaram uma igreja famosa e referência para outras congregações em outras cidades. No capítulo 2, o apóstolo Paulo nos dá mais detalhes de como sucedeu a pregação do evangelho na cidade de Tessalônica. Pregação que trouxe frutos surpreendentes e repentinos na vida de todos aqueles irmãos. Particularidades do ministério apostólico na igreja dos Tessalonicenses. Primeiro, a perseguição gerou ousadia para pregar. Os apóstolos pregavam de forma ousada. Segundo, o interesse de agradar a Deus e não aos homens. Terceiro, os apóstolos não buscavam glórias para si. Quarto, não dependiam financeiramente dos irmãos, para que ninguém tivesse o que falar deles. E 5, zelaram pela igreja como pais zelam pelos seus filhos. Os esforços e a dedicação de Paulo e Silas ao pregar a palavra naquela cidade valeu muito a pena. A Bíblia Sagrada diz que aquela cidade não recebeu a palavra como se fosse palavra de homens, mas recebeu a palavra como sendo palavra de Deus.
Foi então que o apóstolo Paulo fez uma segunda comparação da igreja de Tessalônica, afirmando que eles se assemelhavam à igreja da Judéia, pois tanto a igreja da Judéia como de Tessalônica, ambas foram perseguidas pelos próprios cidadãos da sua cidade. Por causa desta perseguição, o apóstolo Paulo desejou e tentou visitar a igreja de Tessalônica, mas a Bíblia diz que o diabo o impediu. Uma provável referência ao capeta que estava na vida de quem perseguia a igreja. Foi por isso que Paulo enviou Timóteo, que quando retornou, trouxe boas notícias. A Bíblia Sagrada diz que estas boas notícias trouxe vida novamente para o apóstolo Paulo, porque ele se sentiu bem ao saber que a igreja estava firme e estava bem. Milagrosamente, a igreja composta por novos convertidos e sem um discipulado contínuo não apenas sobreviveu, mas tornou-se referência para a igreja da sua época, como também para a igreja de hoje. Isso mostra para nós que quando o homem deseja verdadeiramente mudar, ele muda, porque permite que o Espírito de Deus trabalhe na sua vida. Isso também mostra para nós que o maior discipulador de igreja é o Espírito Santo de Deus. Isso não quer dizer que a igreja deva deixar de oferecer o discipulado, mas isso mostra para nós que o Espírito Santo é o mais preocupado em fazer com que a igreja dê certo e seja edificado pela palavra de Deus. Por isso, meu irmão, insista, permaneça firme, porque o Espírito Santo vai lhe ajudar. Entramos agora para a segunda metade do livro, a partir do capítulo de número 4. Depois que Paulo recebeu notícias da igreja de Tessalônica, embora perseguida, estava bem, o apóstolo Paulo então exorta como convém os crentes andar para agradar a Deus e progredir cada vez mais na presença do Senhor. Nesse propósito, o apóstolo Paulo escreve 3 recomendações práticas que expressam a vontade de Deus para todos os cristãos. A primeira recomendação da vontade de Deus é a santificação. Deus exorta os crentes à santidade através da pureza sexual, abstendo-se de qualquer relação sexual imoral ou fora do casamento. O cônjuge deve ser tratado com honra e respeito, sem abusos sexuais e morais dos que não conhecem a Deus. Primeira carta aos Tessalonicenses, do capítulo 4, verso 3 e verso 5. A segunda vontade de Deus é o amor fraternal. Ninguém oprima ou engane seu irmão em negócio algum. Quem despreza isto, despreza o próprio Deus, pois suas instruções é que vos ameis uns aos outros e que o amor fraternal deve sempre progredir cada vez mais. Está no capítulo 4, do verso 6 ao 10. A terceira vontade de Deus é a dedicação ao trabalho. A exortação ao trabalho recomenda os cristãos a ter a vida financeira própria, custeando suas necessidades e não depender de favores de ninguém. A exortação também incentiva ao empreendedorismo e recomenda o trabalho honesto, alcançando o respeito dos que não conhecem a Deus ou dos que não são cristãos.
Está no capítulo 4, verso 11 e verso 12. A igreja de Tessalônica aguardava a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo para aquele tempo. E enquanto isso não acontecia, muitos dos nossos irmãos estavam morrendo, ou por causa de perseguição ou por morte natural. Porém, os nossos irmãos estavam ficando tristes por causa destas situações, pois por falta de conhecimento, eles acreditavam que Jesus voltaria para buscar apenas os vivos e os mortos estariam perdidos. Por esta razão, o apóstolo Paulo escreve esclarecendo acerca dos mortos que estes ressuscitarão, assim como nosso Senhor também ressuscitou. Primeira carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4 e verso 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem ou estão mortos, Deus os tornará a trazer com ele. A ressurreição de Cristo é a certeza da ressurreição dos que dormem em Cristo. Ao considerar a falta de conhecimento dos irmãos de Tessalônica acerca do que acontece com os mortos, o Espírito Santo inspira o apóstolo Paulo para escrever um dos textos mais maravilhosos acerca da vinda de Jesus. O texto de Tessalonicenses é um texto base que mostra para nós como há de ser a vinda do Filho do Homem. Os fatos que marcam a volta do nosso Senhor Jesus Cristo ocorrerão da seguinte maneira. Primeiro, o Senhor descerá do céu, descerá até as nuvens e será invisível aos que ficarem na sua vinda, ou seja, aqueles que não subirem no dia do arrebatamento. Sua descida será marcada por alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. O segundo fato que marca a volta de Cristo: os mortos ressuscitarão. Os vivos não subirão sozinhos, pois os santos que agora dormem no Senhor ressuscitarão primeiro. O terceiro fato que marca a volta do nosso Senhor é que os vivos e mortos serão arrebatados. Os santos vivos e os santos ressuscitados juntos subirão ao encontro do Senhor. A palavra arrebatar significa tirar com rapidez e força. O quarto fato que marca a vinda do Senhor é que encontraremos o Senhor nos ares. Nossos corpos serão transformados e o galardão nos será dado e estaremos para sempre com o nosso Senhor. Esta maravilhosa revelação do apóstolo Paulo acerca da vinda do nosso Senhor finaliza com uma referência também maravilhosa. Capítulo 4, verso 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O que o Espírito Santo estava dizendo através de Paulo, registrado aos Tessalonicenses, é: muitos irmãos estavam morrendo na igreja. O consolo de quem fica é a certeza do arrebatamento da igreja. E nos dias de hoje, certamente que muitos irmãos sofrem, choram porque perderam um ente querido, ou sofrem por causa de perseguições, abandonos e dificuldades. Mas o consolo do Senhor é a certeza de que tudo passa e de que no céu há uma vida melhor que nos espera. Portanto, consolai-vos uns aos outros com a palavra da vinda do Senhor. No último capítulo da primeira carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo exorta a igreja a viver preparada para a vinda do Senhor.
viver de forma vigilante e sóbria, guardando a fé, a esperança e o amor, as mesmas virtudes da igreja de Tessalonicenses. O apóstolo Paulo então faz uma lista de condutas de como o crente salvo deve viver enquanto aguarda o arrebatamento da igreja. Segue a lista. A conduta dos salvos, capítulo 5, e segue as referências. Reconhecer e amar a liderança, cuidar dos mais fracos e sempre fazer o bem, regozijai-vos sempre e orai sem cessar, em tudo dai graças e não apague o Espírito Santo, não despreze as profecias, examine tudo, retendo o bem, e fuja de toda aparência do mal. Meus irmãos, o apóstolo Paulo finaliza esta sua grande lista de conduta cristã, afirmando para nós que o Senhor não salvará apenas o coração do homem, mas o Senhor espera que a santificação alcance corpo, alma e espírito do ser humano. É o que está escrito no capítulo 5 e verso 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo finaliza os seus escritos dizendo: fiel é aquele que vos chama. Em outras palavras, o nosso Senhor Jesus é fiel para cumprir tudo o que prometeu na sua palavra. Ele é fiel para salvar os que se esforçam para viver na palavra, assim como também ele é fiel para condenar aqueles que desprezam a sua palavra. Aqui finalizamos o nosso estudo e finalizo com as palavras de Paulo. Irmãos, orai por nós, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Meus irmãos, chegamos ao final da nossa aula. Muito obrigado pela sua audiência. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Nos ajude a levar a palavra de Deus a tantos quanto precisam conhecer esta palavra. Quando você deixa um comentário, quando você deixa o seu like, o YouTube reconhece que nosso conteúdo é relevante e por isso ele publica para outras pessoas, fazendo com que a palavra chegue a muito mais pessoas. Muito obrigado pela sua presença. Deus abençoe a sua aula, o seu ministério, a sua pregação. E até o nosso próximo comentário, se Deus quiser. Meu irmão, muito obrigado a você que permaneceu conosco até o final deste vídeo. Deixe o seu like aqui no nosso canal, faça também um comentário e se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no nosso canal e faça parte da nossa história. Acione também o sininho, dessa forma o YouTube irá lhe comunicar assim que postarmos um novo vídeo. Você pode ser também um colaborador do nosso canal. Através do nosso Pix, você pode ajudar na manutenção e na qualidade dos nossos vídeos. Seja um colaborador voluntário e Deus o abençoe.